Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-lo em nosso coração. Nossa Léxio Divina, ou leitura orante, com o texto de Lucas 9, de 1 a 6. Jesus, convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias passados, a gente vinha orando com textos em que Jesus, ele reunia os seus apóstolos, os seus discípulos e ia os formando, ia dando orientações e dando formações com esse objetivo, de continuarem a obra dele, de continuarem a sua missão. Hoje, aqui, Jesus aproveita para, ainda estando com eles, já fazer o exercício daquilo que eles vão continuar a fazer, iniciarem essa missão. E que pedagogia de Jesus, porque ainda que eles tivessem qualquer dificuldade, qualquer problema na sua missão, Jesus ainda estava e podia corrigi-los, podia orientá-los, podia exortá-los, incentivá-los. Por isso mesmo Jesus, agora interessante o evangelista, a palavra que ele coloca, convocando os 12. É muito mais do que chamar, é muito mais do que pedir, venham aqui. Uma convocação. Aqueles que já estão comprometidos com ele, que já o seguem, agora então ele os convoca. Ou seja, não podem dizer não. Foi uma convocação para fazer o bem e já um exercício da missão que eles terão durante toda a sua vida. E ele os convoca. E aqui outro ensino maravilhoso de Jesus. Ele unge e envia. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. O evangelista, ao dizer que deu poder sobre todos os demônios, está dizendo que Jesus deu unção e autoridade aos seus apóstolos, que hoje são os bispos, sobre todo o mal. Nenhum mal vai prevalecer diante do bem da igreja. A gente até lembra no texto do Evangelho narrado por Mateus, quando Jesus dá essa unção, e de maneira especial a Simão, a quem ele chama de Pedro, e dá essa unção e diz: o que você ligar na terra está ligado no céu, o que você desligar na terra está desligado no céu. E disse mais: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Essa unção aqui que Deus deu, Jesus que é Deus, poder e autoridade sobre todos os males. Essa poder e autoridade quer dizer que tem autoridade de expulsar, tem autoridade de fazer com que ele não prevaleça. E também para curar enfermidades, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a realizar curas, porque o poder sobre todo o mal.
mas a grande graça, a grande missão. Anunciou-os a proclamar o reino de Deus. E depois Jesus faz aquelas recomendações que não precisam se preocupar com a sua manutenção, porque os fiéis terão a obrigação, a missão do sustento de todo missionário, de todo aquele que é consagrado ao Senhor. Por isso mesmo, Jesus diz aqui: deu sobre eles esse poder, sobre todo mal, e disse mais: não levem nem dinheiro, nem alimento, não precisa se preocupar com isso. Por que que Jesus dá essa recomendação? Já é outro ensino que ele está nos dando. A necessidade que todo aquele que se dedica ao anúncio do reino de Deus, ele deve ser sustentado pelos fiéis. É uma missão nossa, de todos contribuírem na devolução do seu dízimo, com oferta generosa, para que a Igreja de Jesus Cristo sempre tenha missionários. A Igreja de Jesus Cristo sempre tenha pessoas que se dedicam ao anúncio do reino de Deus. E aí nós pensamos em nós. Sim, é interessante, mais na frente, quando nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que esse número de apóstolos que vão anunciar o reino de Deus, Jesus os multiplica. Aqui nós vemos 12, mas depois Jesus vai enviar 72, já ampliando esse número com esse entendimento de que também você e eu temos missão de anunciar o reino de Deus. Você e eu, que tivemos a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, de experimentar do seu amor, de experimentar da sua misericórdia, nós também somos chamados a anunciar o reino de Deus. E esse anúncio do reino de Deus, de diversas formas, lembrando que o Senhor nos dá essa graça. Esse anúncio que nós somos chamados, em primeiro lugar, com o testemunho da nossa vida, acolhendo o Evangelho, e naquilo que não é condizente a minha maneira de ser, a minha maneira de agir com o que o Evangelho diz, que haja uma renúncia daquela forma de agir minha, daquela minha maneira de ser para o Evangelho. Esse é o primeiro passo, para que a gente seja coerente com o que nós dizemos e com o que nós vivemos. Mas esse anúncio, nós vimos que o Senhor os enviou e depois eles voltam para dar satisfação ao Senhor. Se nós somos chamados também a evangelizar, precisamos estar engajados numa comunidade, no movimento, na paróquia. Ninguém faz evangelização sozinho. Ninguém evangeliza em seu nome e da sua forma. Somos sempre submissos ao senhorio de Jesus. É maravilhoso como a igreja se organiza. Ela é teocrática, ela não é democrática. Teocrática no sentido de que é sempre a vontade de Deus que prevalece. E todas as vezes que nós formos vivermos e formos anunciar alguma coisa, lembremos-nos disso. A igreja é teocrática. Ela se submete inteiramente à vontade de Deus. Portanto, assim também nós. Sejamos aqueles que nos submetemos em tudo, inclusive no nosso falar e agir, à vontade de Deus. Depois façamos esse compromisso de em tudo nos rendermos ao senhorio de Jesus, à sua igreja, e contemplemos as maravilhas que o Senhor realiza em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José,
de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.